Na verdade, hoje, então, o assunto nosso, né, sobre adaptógenos. A nossa intenção é falar um pouquinho, principalmente nesse cenário atual, que é bem pertinente, né, o uso Com dos certeza. adaptógenos. Tanto A para os gente que é animais quanto para nós, né? para humanos também. Eu já tenho o meu kit aqui montado para essa quarentena, mas os pets acabam, né, se estressando bastante. Esse é o principal foco aí da gente acabar usando essa ferramenta. E aí Com eu queria certeza. só pedir para você se você pode explicar um pouquinho por que que a gente usa, né? O que que são os adaptógenos, para quem não Uhum. sabe, né, que muita gente não está familiarizado aí com o termo, e em quais situações que a gente usa os Tá. adaptógenos. Bom, os adaptógenos, eles são, na verdade, fitoquímicos, né? Fitonutrientes, e ele tem um papel importante de modular e regular o estresse. Aí como que ele faz isso? Atuando no hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, pacientes que produzem muito cortisol, ele diminui. E pacientes que estão produzindo pouco cortisol, ele aumenta. Então, por exemplo, aquela famosa síndrome da exaustão de adrenal, também chamada de burnout, hoje, na verdade, ocorre porque a glândula ela começa a falhar, não consegue produzir mais o cortisol. E aí entra a questão do adaptógeno para tentar, como se desse uma ligada nesse motor da adrenal para ela voltar a produzir o nosso hormônio que modula, na verdade, a questão do estresse. Então, interessante o É que por é isso o que a gente adaptógeno. usa, É por isso que modular a o gente usa estresse. esse termo, né? Modular. Exato. Adapta. Tanto se tiver muito cortisol, como se tiver pouco, ele vai equilibrar. Então, essa é a função. Só que são, normalmente, ao invés de ser medicamentos, eles são fitoquímicos, são fitonutrientes. Tá? Então, essa é a diferença em relação aos medicamentos tradicionais. São, na verdade, nutracêuticos, os adaptógenos. Tá. E aí, quais que você mais indica, mais acaba usando Olha, na a rotina, gente tem os até pro... principais, os mesmos que são utilizados para seres humanos, também são utilizados para cães, tá? Nós temos, por exemplo, a Rhodiola rósea, para mim é o melhor, tá? Melhor adaptógeno, porque ela, de fato, ela aumenta o DEA, tá? Que é o DHEA. Estou falando de Uhum, DHA, tá? Que é o ômega 3. Estou falando do DHEA. sim. E ele é na verdade, ele é o primeiro hormônio que cai no paciente quando começa com estresse. Então você tem uma curva que o cortisol sobe e o DEA acompanha esse cortisol. Tá? Então o DEA ele vai protegendo o seu hipocampo, ele vai protegendo o seu cérebro do excesso de cortisol. O indivíduo está numa situação de desequilíbrio do estresse, a primeira coisa que acontece é cair o DEA, aí o cortisol continua subindo. O cortisol alto, ele vai, lesiona o hipocampo. E aí o indivíduo começa a ter os primeiros sintomas de estresse, que é o esquecimento. Porque ele vai lá e, na verdade, a gente até brinca, ele emburrece. Tá? Porque ele vai lá, ele afeta o hipocampo. A pessoa não tem mais a mesma memória, ela não começa a ter o mesmo raciocínio, ela começa a falar, alguma coisa não está bem. Então o DEA é muito interessante. E o nutracêutico que estimula o DEA é o Rhodiola rósea. A gente pode também fazer ingestão de DEA, tá? Eu tenho feito alguns trabalhos com alguns animais que têm síndrome com trovões, barulhos, fogos, que não se adaptam a essas situações, que rasgam tudo, pulam muro, pula janela, faz uma alteração absurda que ocorre nesses animais. Então, da mesma forma que tem essa síndrome no ser humano, também ocorre nos pets. Tá? E o DEA, ele, pelo que eu tenho utilizado, os animais que têm feito a ingestão do DEA, eles têm tido uma melhor adaptação ao estresse, porque ela vai lá, estimula o DEA, tá? O DEA ele vai ser um precursor também do cortisol e de outros hormônios. Então ele faz um equilíbrio ali da suprarrenal. Por isso que a rhodiola é muito importante, porque ela vai estimular especialmente o DEA, e aí você equaliza toda a cascata hormonal das adrenais. Tá? Tem outros também importantes, como a ashwagandha, o O pessoal mandou ginseng, aqui. o atragalus, cordyceps, que eu gosto bastante, que é o cogumelo da formiga zumbi, né? Que é aquele que o inseto Nossa, morre, ele nasce pelo inseto. É um fitoterápico sim. chinês bem interessante.
ele é extremamente energético, então ele melhora a memória, melhora a disposição e atua na suprarrenal. E um muito interessante para cães, que eu gosto bastante, que é a L-teanina, que ela provém do chá verde. Tá? Tem até produtos fora do país para pets com L-teanina, os resultados realmente Tem são mesmo. muito interessantes. Tá? Então ele faz um equilíbrio bem impressionante no paciente. Então aquele animal que vem no consultório com medo, você vai passar a mão na cabeça dele, ele fica com medo, ele abaixa, quer morder, é agressivo, a L-teanina ela tem uma ação muito interessante nesses pacientes, síndrome do abandono, maior adaptação a fogos, trovões, a questão de chuva, tudo isso, Eu a uso L-teanina muito tem uma função também. muito boa. Tá? Então esses são os principais. Tá? Tem o astragalos também, que é interessante, que ele também tem essa capacidade de adaptógeno, e tem uma associação de 2 fitoterápicos que é muito interessante, que é o felodendro com a magnólia, tá? Felodendro com magnólia, que é a famosa reloura. E aí você tem também uma ação muito interessante, ele modula praticamente todas as glândulas, tanto o pâncreas, quanto a adrenal e a própria tireoide. É bem O interessante. pessoal está perguntando aqui se rhodiola pode ser usado para hiperadrenocorticismo. Eu Não sempre tem, uso, quase sempre pode ser uso os utilizada, adaptógenos. porque na verdade ele faz uma adaptação, tá? Então o adaptógeno, todos Aham, eles podem ser utilizados para hiperadreno. E se o paciente está produzindo muito, ele vai tentar regular, ele vai ajudar. Obviamente, se tiver um sim, tumor, aí nem tanto, né? Se você tiver um tumor na adrenal, aí esses adaptógenos não vão ter uma ação. Mas se você tiver sim. um estímulo provindo da hipófise ou do hipotálamo, aí normalmente esses adaptógenos vão ter uma resposta melhor. Tá. Perguntaram aqui com relação a se tem alguma contraindicação para hepatopata. Olha, para hepatopatia, todos os nutracêuticos, eles vão ajudar algumas etapas de detoxificação e vão bloquear outras. Tá? Então, o citocromo P450, que é a primeira etapa de detoxificação que ocorre no fígado, ela tem diversos subtipos. Então, você tem CIP, não sei o quê, vários CIPs. São vários nomes e vários palavrões. E os nutracêuticos, alguns estimulam uns e inibem outros. Ok? Então, o citocromo P450 é um pouco complicado para trabalhar. Mas dessas substâncias aqui que eu mencionei, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o licorize, que é o alcaçuz, tá? Eu acabei assim não citando, mas ele é um adaptógeno, ele é considerado, porque ele mimetiza os efeitos do cortisol, especialmente naquele indivíduo que tem pouco cortisol, está produzindo muito pouco cortisol. Aí esse indivíduo, esse animal, tá? Você pode mensurar o cortisol basal do cão, tá? O ideal seria salivar, mas é bem complicado na veterinária. O cão é difícil você colher saliva. Tá? Eu até conversei com o laboratório, que é o Laboratório Lemos, ali em Minas Gerais. Um rapaz super se prontificou a ajudar, mas é difícil a gente tirar, né, que é o Lúcio Lemos, que é o dono do laboratório. Aí ele falou, olha, Luiz, eu estou aqui à disposição para vocês fazerem o teste, mas é muito difícil para a gente tirar a saliva do animal para mandar. Então, vai conseguir tirar a saliva da boca de um cachorro. É extremamente complicado, a não ser que seja aqueles molossos que está babando direto, né? Aí tudo bem, mas é muito complicado para você tirar a saliva e seria o exame ideal. Então, a gente tem utilizado o quê? O cortisol basal mesmo na clínica. Tá? Então, tira, né? E manda para o laboratório para analisar. Agora, esse cortisol basal, a gente sabe que tem as suas limitações. Por quê? Se o animal teve um estresse, alguma coisa, ou viu um cachorro, brigou, viu um enfermeiro, viu o jaleco branco, talvez ele tenha um aumento do cortisol. Mas muitas vezes a gente verifica que esse paciente ele tem um cortisol baixo ainda. Ou seja, é um sinal certo que esse paciente tem exaustão de suprarrenal. Então, nessa situação, a gente pode pensar em entrar com o alcaçuz. O alcaçuz, ele entra muito bem, porque ele mimetiza muito os efeitos do cortisol. Tá? Então, ele pode também fazer retenção hídrica, ele pode acumular sódio, ele pode espoliar potássio. Então, mexer com alcaçuz, com licorize, é um pouco complicado, a gente tem que ter uma certa atenção. E, obviamente, se você errar a dose, o fígado ele vai ter uma sobrecarga.
Já os outros, eu vejo muito pouca ação hepatotóxica. Tá? A L-teanina não tem tanto problema, a achaguande, a rhodiola rosa, com detoxificações hepáticas. Pelo contrário, até tem substâncias que vão promover uma maior detoxificação, tanto da fase 1 quanto da fase 2. Tá. O pessoal perguntou aqui, após quanto tempo você vê, a gente já pode ver a melhora, né? Eu, no caso, assim, clínico meu, o que eu percebo a partir de um mês, a partir de, né? Nem sempre. Olha, os Mas, assim, adaptógenos, a L-teanina, quando você usa principalmente a L-teanina, ela é praticamente imediata. Tá? Você tem tá. 5, 4 dias, você já vai ter uma ação. Lógico que quanto mais, o que você falou é verdade, porque com 30 dias você tem uma melhor ação, tá? Desses nutrientes. Mas a gente tem que pensar que o estresse, ele tem um envolvimento com a ansiedade, com neurotransmissores. Isso eu vejo muitos poucos colegas falarem a respeito. Você está estressado, na verdade, muitas vezes, que você não está se adaptando, mas muitas vezes a resposta vem do cérebro, que esse cérebro não está produzindo os neurotransmissores como deveria. Então pode estar faltando um pouco de GABA, pode estar faltando dopamina, pode estar faltando serotonina, pode estar faltando acetilcolina. Então, isso é importante. E essas substâncias ditas como adaptógenos, eles não fazem apenas o papel de atuar na suprarrenal. Eles também vão estimular neurotransmissores no cérebro. Então, a resposta vem do cérebro para a adrenal. Isso é interessante, porque aí realmente funciona. A gente vai evidenciar hoje uma quantidade de pessoas com esse tipo de síndrome, com exaustão de adrenal, absurda, tá, nos próximos meses. E os animais também, porque eles não estão passeando. Tá? Então, o maior estresse para um cão é ele passear, ele sentir cheiros, ele sentir odores, ele andar na rua. Então, eu tenho evidenciado muitos animais que estão lambendo, o clínico vão nos consultórios. Eu atendi mesmo na semana passada 3 animais que não estavam lambendo a pata e começaram a lamber. Aí a gente pergunta, o que aconteceu? Bom, parei de passear com o animal por causa da Covid. Aí não passeia, faz essa questão, altera os neurotransmissores e aí você tem toda uma alteração do metabolismo em decorrência desse processo. Então é bem complicado. Ou às vezes mesmo sem mudar a rotina de passeio, mas só pelo fato do tutor estar estressado, né, acaba levando isso para o pet dentro de casa, né? Então isso é uma interconexão, né? Você tem sempre uma interconexão entre dois seres, isso é fato. Não dá para falar que isso não existe, mas existe. Tem pessoas que você tem aquela empatia, tem outras que não. Isso, na verdade, não deixa de ser uma parte energética. Então, o seu campo vibracional, obviamente, vai interferir com as pessoas que estão ao seu redor e aos animais também. Tá? Mas é uma questão que me preocupa bastante, essa condição do estresse que a gente vai evidenciar daqui para frente. Porque muitas pessoas já estavam no limiar de exaustão. Né? É interessante explicar um pouco a exaustão para muitos colegas que estão me assistindo, porque o que acontece com os primeiros sintomas de exaustão? Você está numa situação estressante. Por exemplo, morreu alguém, você libera o cortisol, mas aí vem o DEA para proteger, ok? Continua com estresse, que todo mundo está estressado agora, continua estressado, cai o DEA, cortisol continua alto. Nessa fase, você se sente bem ainda, só que você está estressado, você está esquecendo as coisas, que o cortisol vai lá e lesiona o hipocampo. Aí a sua memória não fica igual, a sua imunidade já não fica boa, porque aumenta o cortisol, ele vai interferir com as imunoglobulinas, com a IgA, um monte delas. Tá? Então esse indivíduo vai ficar mais suscetível a infecções. Aí cai o cortisol porque a adrenal ela começa a falhar. Ela começa a cansar. Isso acontece principalmente em animais com inflamações crônicas. Aí soma um indivíduo que já está inflamado, tá? Com uma síndrome metabólica, uma alimentação inadequada, junta com estresse. Aí o que vai acontecer com esse indivíduo? A glândula vai começar a falhar, vai cair o cortisol. Primeiro, os hormônios que caem é o DEA e os hormônios sexuais. Depois vem o cortisol e depois vem a aldosterona, que é o mineralocorticoide. Caiu o cortisol, aí começa a cair a aldosterona. Caiu a aldosterona, o indivíduo começa a ter tontura.
ele deita, na hora de levantar, ele vê tudo escuro. Isso é um sinal péssimo que a sua suprarrenal não está funcionando. Já está interferindo no metabolismo dos mineralocorticoides. Então, a lesão, ela vai de baixo para cima nas suprarrenais, até afetar a produção dos mineralocorticoides. Esse paciente não vai desenvolver um Addison, tá? Não chega a ser um Addison, mas essa síndrome que é uma exaustão que ocorre da glândula. E quando tem essa exaustão, ele perde a questão do equilíbrio. Ele não tem mais equilíbrio. Ele chuta o pau da barraca. Qualquer coisa ele avança na outra pessoa. Porque ele perdeu essa capacidade de equilíbrio que o cortisol proporciona. Então, aí chuta o pau da barraca, abandona o emprego, começa a ter depressão, vai no médico, o médico começa a dar antidepressivo, não consegue levantar de manhã, porque acabou o cortisol. Então, tem um sono absurdo de manhã. Chega às 6 horas da tarde, tem uma canseira absurda. Chega às 11 horas da noite e acorda, não consegue dormir. Então, são esses os principais sintomas que a sua suprarrenal não está funcionando direito. Aí eu vou perguntar para os colegas que estão assistindo a nossa live, quantos estão com a suprarrenal funcionando de uma maneira adequada? Eu garanto que poucos. Tá? Por causa do nosso estilo de vida, a gente liga a televisão, vê um monte de situações horríveis, e isso vai no seu subconsciente, vai afetando. Então você vai, obviamente, tendo uma série de alterações. E por isso, mais importante é a utilização de adaptógenos. Vale a pena utilizar. A achaguândia, a rhodiola rósea, são bem interessantes, fazem um bem para as pessoas que estão utilizando, especialmente os indivíduos que estão com exaustão de suprarrenal. Se tiver uma situação dessa, esses sintomas, começou a perceber que tem essa sintomatologia, é sinal que você está precisando de adaptógeno. E o PET? Como que você sabe que o PET está precisando? É uma questão. Normalmente, um cão que tem exaustão de suprarrenal, ele começa a inflamar. Isso acontece. Ele começa a ficar vermelho, ele começa a lamber tudo, ele começa a lamber a pata, ele começa a ter estresse, ele não se adapta a qualquer barulho, qualquer trovão, qualquer sinal, ele já tem uma hiperresposta. Ou seja, não está tendo uma adaptação adequada. Então, ele já é um sinal que esse paciente está precisando dos adaptógenos. Ok? Então, só coloquei assim no geral, acho que é legal para todo mundo ouvir também. Sim, muito, muito interessante. E relembrar também das aulas, né? Para quem esteve aí no seu curso, relembrar um pouco a memória dessa Falar parte. Um pouco da parte da exaustão, né, de suprarrenal, e é muito interessante, porque isso acontece em cães, tá? É muito comum em cães. Os veterinários, eles não têm costume de pedir cortisol. Vai pedir cortisol quando desconfia de hiperadreno. Mas, normalmente, são poucos colegas que pedem o cortisol. E pode pedir o cortisol basal. Se o cortisol basal deu muito baixo, tá com problema. Não é normal, 8 horas da manhã, você colher um cortisol, o cortisol do cão tá baixo. Tá? Então, tem alguma alteração aí. Se você observar os sintomas dele, prurido, inflamação, tá todo inflamado, porque o cortisol ele vai modular a inflamação, ele vai ajudar na inflamação. Então, isso é um indicativo para entrar com adaptógenos. Tá? E uma outra condição que ocorre muito com o ser humano, com exaustão de suprarrenal, é uma tosse seca. Normalmente dá uma tossezinha. Não sei por que dá vontade de tossir. Dá uma tossezinha, não precisa ficar apavorado, né? Pode ser uma exaustão de suprarrenal. Agora é complicado, né? Falar disso, dessa tossezinha. Já está preocupado com o Covid, aí mais verdade. Uma questão. Teve uma pessoa aqui que perguntou sobre sugestão de livro ou compêndio de nutracêuticos. Olha, o que eu tenho visto... O livro que saiu agora em 2019, que é um livro de nutracêuticos na medicina veterinária, é o melhor que tem específico para veterinária. Tá? Na medicina humana tem um monte, tem milhares, com efeitos nutrigenômicos, sobre a parte de nutracêuticos, mas esse livro que saiu na medicina veterinária em inglês, tá? É um livro muito bom e ele aborda praticamente... Como que chama? Nutracêuticos na medicina veterinária. Tá? Isso, traduzindo para o inglês, nutracêuticos em veterinária. Tá? Dentro da veterinária. Tá? Então, é o livro, é um livro bem interessante. Ele custa caro. Vou colocar aqui depois para vocês. Não é um livro barato, mas é bem interessante
os capítulos, eles têm praticamente todas as ações dos nutracêuticos de um modo focado na veterinária. Teve outra pergunta aqui de artigos, mas geralmente eu leio artigos também, porque é um assunto muito novo, se renova, nutracêuticos sempre tem alguma publicação nova, né? Então, eu já estou acostumada a pesquisar os artigos mesmo, que sai toda semana, praticamente todo dia agora. Sugestões de nutracêuticos. Pediram dose aqui. Na verdade, quer falar em dose? A gente não consegue ler os nutracêuticos. Eu estava vendo, por exemplo, se você clicar no Google Acadêmico, curcumina e câncer, você vai ter mais de 350 mil artigos científicos. Ou seja, você vai ler a sua vida inteira, você não vai conseguir ler. Eu faço um desafio, só se você lapidar por 2020, colocar curcumina e nutracêuticos, você não vai conseguir ler os artigos de tantos. Sim. São já mais de 10 mil artigos. Então é muita coisa. Então tem muito trabalho, a gente ouve poucos colegas abordando a utilização do nutracêuticos. Os nutracêuticos, eles são, na verdade, mais seguros. A gente, obviamente, tem que tomar cuidado com as inter-relações deles, mas, de uma maneira geral, é muito mais seguro utilizado que os medicamentos convencionais alopáticos. A alopatia é interessante usar, sem dúvida, mas para situações crônicas, os nutracêuticos, eles são fantásticos e os resultados são incríveis, principalmente nas situações crônico-degenerativas. Eu não vou impedir de usar um antibiótico, de usar um anti-inflamatório, a gente tem que fazer isso, mas a longo prazo isso pode prejudicar o paciente. Aí entram principalmente os nutracêuticos, que são medicamentos fitonutrientes, né? Ou seja, nutracêuticos, né? O próprio nome diz, nutrientes farmacêuticos, e eles podem ser utilizados a longo prazo com bem maior segurança, com muito maior segurança. Tá. Perguntaram aqui de resistência insulínica, acho que não sei se cabe entrar ou fazer algum comentário sobre. Olha, resistência insulínica, eu acho que é um assunto muito importante, como a gente tem muitos veterinários aqui assistindo a live, eu peço para todo paciente que vocês tiverem obeso, pedirem a insulina basal, tá? Tem a insulina porcina, que é a melhor, tá? Aqui no Brasil hoje, a insulina porcina só o Provet que faz, só que ela tem um custo maior. Mas, o que acontece se você fizer uma outra insulina em algum outro laboratório? Você pode fazer? Pode. Mas ela não vai dar o valor correto, ok? Então, muitas vezes, se você não fizer a porcina, talvez o valor dela seja subestimado. Se já deu alto em um outro laboratório, é que está muito alto. Ok? Então, isso é uma dica. Tá? Então, é a melhor forma de você avaliar a resistência insulínica, é avaliar a insulina do paciente. E os cães, eles são alienígenas do ponto de vista metabólico. Por isso que falam que cão não tem síndrome metabólica. Por quê? Quando ele começa a ter uma obesidade, o tecido adiposo ele gera uma inflamação. Tá? Essa inflamação ela libera adiponexinas, ou as resistinas, que são inflamatórias. E aí, essa insulina começa a não funcionar direito. Só que o cão ele dá um jeito de produzir tanta, mas tanta insulina, que ele não sobe a glicemia. Então a glicemia acaba, pelo contrário, num primeiro momento, quando a insulina fica alta nesses pacientes, ela fica bem baixa. E aquele gordinho que você mede a glicemia dele, ele está com 70, 75. Fala, tá maravilhoso, esse paciente não vai ficar diabético nunca. Está com 75 de glicemia. Mas a gente esqueceu de ver a insulina dele quanto está. A insulina está nas alturas para manter essa glicemia mais baixa. Tá? E essa insulina alta a longo prazo vai ocasionar alguns problemas. Principalmente uma própria exaustão do pâncreas. Então o pâncreas vai começar a diminuir a produção dessa insulina e aí o cão começa a elevar a glicose e fazer as glicações. Se vocês tiverem um cão com glicação, com hemoglobina glicada alta, ele já está praticamente diabético. Já passou do ponto. Tá? E o excesso de cortisol, a gente sabe que o cortisol ele vai ter uma série de ações metabólicas, então ele pode levar também a uma alteração no metabolismo da insulina.
ok? Então, um paciente estressado, com estresse, ele vai tender a ter uma elevação da glicemia e o cão vai responder isso produzindo bastante insulina. Tá? Então, a insulina tem toda uma ação metabólica, porque a insulina ela vai diminuir a capacidade de oxidação de gordura. Ela vai ser um hormônio adipogênico, então ela vai jogar gordura no fígado, vai jogar gordura, vai impedir a oxidação, tá, dessa gordura. Ela, na verdade, a insulina a gente fala que é um hormônio adipogênico, e aí vai ter mais gordura visceral, mais citocinas inflamatórias, mais inflamação, mais o corpo tem que produzir insulina. Mais insulina, mais gordura. E aí entra num ciclo vicioso, que vai, em muitos casos, o paciente culminar com uma diabetes. Hemoglobina glicada, o paciente quase não consegue respirar, né? Porque a oxigenação fica totalmente comprometida. Esse é um outro lado. Né? É um outro lado que são poucos colegas que enxergam. Eu faço exame da hemoglobina para ver se o paciente... Eu faço um hemograma para ver como que está a série vermelha do meu paciente. E ali você fala, não tem anemia, mas aí grande parte daquelas hemácias estão todas glicadas, ou seja, não transporta oxigênio, gera uma deficiência de ATP, sofrendo principalmente os dois órgãos que mais demandam de energia, que são o coração, os rins e o cérebro. Tá? Então, coração e rins, eles sofrem demais com anemia. Cuidado com a anemia, especialmente se você tiver um paciente renal ou um paciente cardíaco. Tome muito cuidado, porque vai matar os cardiomiócitos, vai matar os néfrons, eles vão sofrer o que a gente chama de apoptose, tá? Vão sofrer, às vezes, necrose, inclusive. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande com essa questão em especial. Professor, perguntaram aqui com relação à dose. Você quer falar a dose dos adaptógenos? Quer que eu escreva depois? Olha, a gente pode colocar, mas é um pouco perigoso, né, para você poder estar utilizando. Tem várias doses, as doses elas são adaptadas muitas vezes, a gente faz uma conversão, tá, para medicina veterinária e vai também da minha experiência, porque eu utilizo muito. Eu praticamente trabalho com nutracêuticos desde, vamos colocar, 2003, forte em clínica. Então eu tenho uma experiência de saber o que funciona, o que não funciona, e principalmente quando você faz interações entre eles, as doses elas têm que ser diminuídas. Não pode deixar doses altas, por isso que é um pouco perigoso passar essa questão de doses, porque vai passar uma dose, ele faz uma mistura e tem que usar uma dose menor, tá? Então eu estou pensando assim como que a gente pode fazer, mas obviamente quem quiser perguntar as doses, a gente pode passar sem dúvida, ok? Mas aí o valor mínimo e máximo, se associar, a tendência é trabalhar associado do máximo. Tá? A L-teanina, por exemplo, que eu acho que é o principal, tá? Um paciente, se você tiver um cão adaptado com alteração, você vai usar em torno de 50 miligramas por um cão de pequeno porte, em torno de 100 miligramas para um cão de médio porte e 150 miligramas para um cão de grande porte. Isso pode ser aumentado, tá? O cão de pequeno porte, eu já entrei com 80, às vezes até 100. E o que ela faz, a L-teanina? Voltando à questão dos adaptógenos. Ela atua de uma maneira muito interessante em neurotransmissores. Então, ela vai aumentar o GABA, ela vai aumentar a dopamina. Se aumentou o GABA, ela fez o seguinte, ela relaxou o paciente. Então, já dá aquela relaxada. Aumentou a dopamina, faz perder o medo. Tá? Então, a dopamina é o hormônio de você ter o poder. Quando você tem dopamina, você se sente poderoso. Sente poderoso para fazer as tarefas, você se sente poderoso para executar qualquer situação que exija de você, você fala, eu sou capaz disso, é porque você está produzindo dopamina. Então, eu sempre falo... ótimo para usar teanina com cafeína, né, pra gente. Já usou? Para apresentar trabalho, excelente. Sem dúvida. Você faz um equilíbrio, tá? A cafeína, tem muita coisa para você melhorar. Não, mas aí pra gente, no caso. Voltando a essa questão da L-teanina, além de ela relaxa, aumenta a dopamina, aumenta a serotonina também. Então, ela mexe muito com esses neurotransmissores, como quase nenhum outro
adaptógeno, porque ela vai trabalhar aumentando o DOPA, relaxando e dando sensação de prazer através da serotonina. Lógico que quando você produz a serotonina, isso que é interessante, que ela desvia o metabolismo do triptofano para gerar serotonina. Quando o indivíduo está inflamado, infelizmente, ele não faz a via para fazer serotonina, ele faz o metabolismo da quinurina, quinurênico. E aí, aqui através da enzima IDO. E aí a cascata, ela vai fazer, ao invés de fazer a serotonina, você vai fazer esse ácido quirurínico, quirurênico. E aí esse indivíduo vai ter o quê? Mais estresse, mais dor, mais inflamação. Se ele tiver câncer, ele vai ter proliferação desse tumor, que são vias extremamente proliferativas e vias inflamatórias. E o indivíduo, muitas vezes, ele começa a ter alterações de comportamento porque a serotonina não está virando, o triptofano, aliás, não está virando serotonina. Isso é comum no período pré-menstrual. A famosa TPM ativa a inflamação e toda vez que você tem inflamação no corpo, você ativa a IDO. E você desvia esse metabolismo do triptofano para essa cascata. Tá? Então aí a mulher fica chorosa, fica com dor, porque aumenta todo o processo inflamatório. Então você modular a inflamação é fundamental para você ter uma TPM melhor. E aí entra como o principal nutracêutico para modular isso o óleo de borracha, através do ácido gama-linolênico, que ele tem aproximadamente 25% de GLA. Então ele faz esse papel anti-inflamatório. Porque o ômega 3, o pessoal fala, o ômega 3 EPDH é anti-inflamatório, não, ele é menos inflamatório. Tá? Quem é anti-inflamatório mesmo é o GLA, que é o ácido gama-linolênico. Ele vai estimular as prostaglandinas da série 1, que são completamente anti-inflamatórias. Perfeito. Perguntaram com relação a hiperadreno, qual que é o nutracêutico que você mais usa, no caso, adaptógeno? Sem dúvida, a melatonina. Sem dúvida alguma, a melatonina. Tá? Se você quiser tentar tratar um paciente com hiperadreno sem o trilostano, especialmente aqueles animais bem idosos, com 15 anos, você diagnosticou um hiperadreno. O animal viveu dos 9 anos até os 15 anos com hiperadreno. Aí você vamos fazer um trilostano para ele. É perigoso. Tem que ser muito bem trabalhado. Lógico que a melhor profissional para isso é endócrino, mas muitas vezes a gente utiliza a melatonina. A melatonina ela faz um equilíbrio melhor, principalmente em pacientes com hiperadreno, vale a pena utilizar a melatonina. Eu uso quando eu tenho usado agora, né, com a Biotech, o Modulip, né, para ajudar a modular esse cortisol mais alto. Eu tenho usado os pacientes que eu usei. Interessante. Às vezes eu consigo até, junto com a endócrino, reduzir a dose, né? Mas sempre com endócrino também. Mais uma associação de fazer o Modulip com a melatonina, você vai ter um sinergismo ainda melhor. Vale a pena. Tá? Porque o Modulip, na verdade, ele vai ter uma ação de inibir a ação do cortisol, especialmente no tecido periférico. Principal ação. Tá? Então ele vai diminuir aquela famosa gordura do hiperadreno. Aquele famoso adipogênese do hiperadreno, aquela barrigona do animal. Então o Modulip ele ajuda muito nesse aspecto. Tá? Principalmente por dessensibilizar o tecido adiposo ao cortisol. Então ele vai reduzir, obviamente, a gordura visceral e como bônus disso, você reduz a inflamação. Tá? Reduz isquemia, né, todos os processos isquêmicos, todo esse processo que envolve essa gordura visceral que é muito complicado. O pessoal falando do SAMI, toda vez você dá uma bronca na gente, né? Por conta do SAMI. Veja bem, a gente não é bronca. É um alerta. O SAMI é uma faca de 2 gumes. Tá? A gente tem que tomar cuidado, porque o SAMI ele trabalha com metilação. E metilação é uma reação epigenética, então a gente está mexendo com genes. Tá? Se o indivíduo tiver câncer, não é bom metilar, porque o tumor ele faz hipermetilação. Isso 98% deles adoram grupo metil, adoram aquele metabolismo ali de um carbono. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o SAMI nessas situações, porque o SAMI ele atua de uma maneira epigenética. É fantástico, é muito interessante utilizar. Porque você vai fazer o SAMI, você vai fazer fosfolipídio de membrana. Você vai fazer serotonina e dopamina. Você vai fazer a creatina fosfato.
Então, ele faz um up muito grande no paciente. A única ressalva é se o paciente tiver câncer. Tá? Então, quando tiver câncer, evite de fazer SAM. Fora isso, eu não tenho nenhum problema de utilizar SAM. Cuidado apenas em câncer. Tá? Pelo contrário, se você fizer SAM para um paciente que não tem câncer, a metilação vai proteger esse indivíduo de ter câncer. Agora, quando tem o câncer, aí não pode metilar. É um paradoxo. Você tem que desligar seu cérebro quando você fala de câncer. Antes é legal, o SAM, para prevenir câncer, mas depois que tem o tumor, aí não. O tumor vai utilizar metabolismo, vai adorar metil para fazer esse processo. Principalmente a proliferação maligna. O pessoal falando aqui que usa aromaterapia também. Uhum. Tá fazendo uma pergunta aí do Modulip. Peraí, vamos descer, porque tem subir aqui. Deixa eu descer essa pergunta. Modulip é usado para gordura visceral. Tá? Visceral. Exatamente. A principal ação dele é dessensibilizar o tecido adiposo a ação do cortisol. Então, o cortisol, quando ele entra em contato com o tecido adiposo, ele sensibiliza, fala, cortisol, aumenta a gordura. Tá? Então, o Modulip ele tem essa ação, tá, para fazer esse processo. E, além disso, o Modulip ele tem uma ação que ele estimula o fator de crescimento neuronal, que é bem interessante. Isso é muito interessante. Ele melhora toda a parte do metabolismo, especialmente da produção, né, da comunicação dos neurônios, fazendo esse fator de crescimento neuronal, especialmente em doenças degenerativas, ele é bem interessante. Perfeito. Melatonina tem problema usar com outros nutracêuticos como resveratrol? Olha, tanto a melatonina quanto o resveratrol, eles vão induzir a uma resposta mais TH1 no paciente. Ele vai jogar a balança mais para o TH1. Só tomar um pouco de cuidado para algum tipo de doença autoimune. Tá? Então, o resveratrol, por exemplo, você pode usar para praticamente tudo. Eu só não acho interessante usar em doença autoimune, porque ele bloqueia o TREG. O TREG é aquele linfócito que vai e equilibra a balança. Então, você está no TH1, ele tenta jogar para o meio. E o resveratrol, ele é um inibidor de TREG. Tá? Então, é interessante, por exemplo, em pacientes com câncer, que a gente faz os nutracêuticos, e eu quero jogar a balança para o TH1, é legal fazer o resveratrol. Porque aí eu sei que vou jogar para o TH1, eu vou fazer um macrófago M1, que ele é antiproliferativo, ele vai reduzir totalmente a proliferação tumoral. Então, você quer fazer um tumor parar de crescer, você tem que usar a balança imunológica para o sentido TH1-M1. E o resveratrol, ele entra com um importante mecanismo nisso, porque toda vez que você estimula o TH1, vem o freio que é o TREG, para frear. Aí ele joga para o equilíbrio. Então, quando você joga para o TH1, você tem que utilizar o resveratrol para manter a balança no sentido TH1 para reduzir a proliferação tumoral. Nesse contexto, a gente tem tido grandes resultados com tumores sumindo de diversos colegas. Inclusive, uma colega do Sul, não sei se ela está aqui na live, ela utilizou todo um protocolo com VIS, com nutracêuticos, com um tumor extremamente agressivo, e o tumor desapareceu. E a gente tem relatos dos alunos constantemente mandando nos grupos, falando, olha, Luiz, que resultado bacana, que resultado legal que eu tive, com tumores desaparecendo. Melanoma, linfoma, esse linfoma de linfócito B, aqui, cutâneo, que é extremamente maligno. Então, é muito interessante isso. Obrigado, Luiz. Perguntaram aqui sobre marca de óleo de borragem. Tá bem difícil de encontrar. Eu não sei se você indica óleo de Prímula. Né? Tô brincando aqui com a Ana. Grande Ana. Ana Cláudia. Depois eu respondo isso aí. Pode continuar, Ana. Com relação ao óleo de borragem, né? No caso, daria para prescrever o ácido gama-linolênico? O que você acha? É a melhor fonte. Porque é bem difícil difícil de encontrar. O óleo de borragem está bem difícil para manipular. Não são todas as farmácias que conseguem. Sem dúvida, a melhor fonte de gama-linolênico que a gente tem é o óleo de borragem. Depois vem, em segundo ponto, o óleo de Prímula. E em terceiro, a nossa gloriosa espirulina.
Tá? São esses três os alimentos mais ricos em gama-linolênico que a gente tem na natureza. Tá? Que eu volto a repetir, é extremamente anti-inflamatório. Então ele vai ajudar. Tá? Quando a gente passa por um processo de controle da inflamação, é importante, porque o estresse tem um envolvimento inflamatório. Então os nutracêuticos eles vão atuar em várias cascatas da inflamação, na COX, na LIPOX, no LPS que transloca. São vários mecanismos de atuação para a modulação do processo inflamatório na membrana da célula. Então, tem muitas utilizações. A Ana falou, por exemplo, do Tanacetum. O Tanacetum é interessante também para diminuir a lipoxigenase. Tá? Então, o Tanacetum ele tem esse papel de diminuição da lipoxigenase. A própria Boswellia serrata tem uma ação muito interessante para a diminuição da 5-lipoxigenase. Então, o nutracêutico, eu sempre brinco, é o mundo, viu, gente? É muita coisa interessante para estudar. E eu estou fazendo agora, no curso que a gente vai fazer agora de 4 módulos, 8 horas só de nutracêutico que eu nunca fiz. Que é pegar todos os nutracêuticos, mostrar a principal função dele. Para que você vai usar? Você vai usar para isso, isso, isso. Qual é o mecanismo molecular dele? Então, isso vai estar dando um trabalho absurdo, mas eu estou fazendo essa aula. Hoje eu fiquei a tarde inteira trabalhando com isso, então vai ter o veterinário que ia para o curso e quer saber mais sobre a parte nutracêutica, esse curso vai estar bem focado nessa questão. Eu sempre brinco, ele trabalha mais ou menos 35% de dieta, 65% metabolismo e nutracêutico, tá? Que aí é a cereja do bolo. Tá? A dieta é tranquilo para fazer, mas não é bem tranquilo, não é assim, né? Mas o nutracêutico seria a cereja do bolo ali para você ter um resultado. Sim, e às vezes a gente não consegue mexer muito na dieta, né? Então o nutracêutico ele vem como a ferramenta, às vezes, pergunta legal que o principal. colega pegou aqui, falou assim, rhodiola rosa aumenta a pressão arterial? Não, tá? Ela vai melhorar se o paciente tiver uma falta. Como ela vai melhorar a adrenal, ela vai regular se o paciente tiver falta. Se ele tiver uma pressão alta, não. Quem vai aumentar a pressão, que a gente tem que tomar cuidado, e aumenta mesmo, é o licorize, que é o alcaçuz. Esse é fato. Se você tem uma exaustão de adrenal, foi um outro sintoma que eu esqueci de avisar, que é bem legal, você vai ter uma pressão em torno de 10 por 5, ok? A pressão é mais baixa para quem tem exaustão de adrenal. Ela não é uma pressão normalmente alta. Então, mais um motivo para você saber se você tem uma exaustão de suprarrenal, a pressão cai. Você fica mais cansado, um pouquinho de tontura, e o licorice é interessante nesse tipo de ação. Você está com a pressão baixa, você regular ela. Agora, se tiver pressão alta, não fazer. Essa pergunta é interessante. Usa os adaptógenos temporariamente ou de uso contínuo? Olha, depende. Tem animais que tem que utilizar direto. Tá? Agora... E depende também do adaptógeno, né? Tem alguns que não são interessantes. No caso da teanina, eu não vejo problema. Como que você vai tirar esse animal de um adaptógeno? Cuidando do terreno biológico dele. É aí que é o diferencial. Cuidar principalmente de quem? Do intestino, onde são produzidos a maior parte dos neurotransmissores. Modular a inflamação. Então a gente tem que olhar esse paciente não somente com a questão, eu posso tirar o adaptógeno. Se você não fizer nada, você vai ter que ficar tomando adaptógeno o resto da vida. Agora, a partir do momento que você cuida do terreno biológico, talvez você não precise mais utilizar o adaptógeno. Ok? Mas se você não fizer nada em termos de melhorar a qualidade de vida do seu paciente, ele vai ter que utilizar isso direto. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado a respeito, porque não existe um medicamento milagroso. Então, sempre assim, nos cursos, eu sempre foco essa questão de melhorar o terreno biológico do paciente. É cuidar da raiz. Tá? Então, tem todas as estratégias da medicina funcional que o clínico tem que implementar. Aí ele associa a dieta, associa o nutracêutico, mas a gente não pode esquecer nunca do terreno biológico do paciente. Isso é importantíssimo. Ó, já fez um comentário aqui. A Vert lançou agora o Ograx Derma, que tem lá. Perfeito, né? Mais uma opção aí pra gente. Com certeza. Tá? Eu vou depois ver o produto com detalhes, aí eu vou opinar melhor. Passar pelo seu crivo, né? Não, imagina. Eles têm produtos fantásticos, eles realmente foram os pioneiros que trabalharam com os ômegas, né, no mercado. Então,
é bem interessante realmente. A Maristela perguntou aqui sobre os casos oncológicos, né? Os pacientes com câncer. Faz uso contínuo? Mas a Depende respeito também, né? de casos oncológicos, os nutracêuticos, você vai utilizar direto. Tá? Porque acho que ela perguntou isso. É que vão ser específicos, né? É que vão ser São específicos para nutracêuticos esses casos, específicos e né? tem toda uma estratégia. Tá? Sim. Câncer, eu sempre brinco quando a gente faz a aula de câncer no curso, o aluno fica soltando fumaça pela cabeça. Porque são várias vias metabólicas que a gente tem que saber. Então, tem as vias proliferativas, tem as vias que ele capta a glicose. Hoje a gente sabe que o Otto Urban, né, que ganhou o prêmio Nobel, falando que o tumor, mesmo na presença do oxigênio, ele prefere fazer uma respiração anaeróbica. Hoje a gente sabe que, e o Urban ele falava o seguinte, a mitocôndria no câncer ela é inativada. E hoje está caindo por terra isso. Pelo contrário, a mitocôndria é super ativada, só que ela trabalha de uma outra forma, ela trabalha para o tumor. Ela é escravizada pelo tumor. Olha que maluco. Então, a mitocôndria ela vai fazer todos os esqueletos, vai trabalhar todo o metabolismo, vai girar aqueles metabolismos de um carbono para fazer a lipogênese tumoral, para fazer as células filhas. Então, a mitocôndria está super ativada no câncer. Super. Então, o Otto Urban ele errou nesse aspecto. Tá? Então, a teoria do Otto, a mitocôndria está inativada no câncer, não é verdade. Pelo contrário, está trabalhando muito. E tem tumores até que trabalham o metabolismo oxidativo. Olha que loucura, eles gostam de oxigênio. Sim. Então tem tumor... Sim, são poucos, né? Tem tumor que gosta e que é indiferente. Na verdade, ele se adapta, porque você tem o vaso, aí os tumores que estão próximos ao vaso, eles fazem metabolismo oxidativo. E os tumores que estão longe, eles fazem o metabolismo glicolítico anaeróbico. Então, ele faz uma adaptação. Então, é muito complicado trabalhar com tumores, com câncer de uma forma geral, porque ele é uma célula que foi blindada por milhares de anos e está hiper adaptada a fazer todo esse metabolismo. Então, se faltar oxigênio, se tiver excesso, ele se adapta. Tá? Lógico, o que a gente puder fazer? Identificar o metabolismo. Cada tumor tem um tipo de metabolismo. E através desse tipo de metabolismo lapidado, a gente tiver as principais estratégias para utilizar. Tá? Eu tenho hoje catalogado mais ou menos em torno de 40, 45 casos. Por que 40, 45? Porque eu estou esperando os resultados, tá? De cura de câncer, que não respondia ao tratamento convencional, que esses tumores simplesmente regrediram. Então, é bem interessante isso. Com esses protocolos. Tá, e aí esse você vai passar para a gente em off? O protocolo principal é você trabalhar M1-TH1. Tá? M1-TH1. O que é isso? É jogar o macrófago, transformar ele de M2 para M1. E aí você tem uma redução na proliferação do tumor. Depois que você tirou, fez a cirurgia, não tem muita importância tanto essa questão. Mas se o tumor está ativo, está crescendo, você não consegue operar, você faz a quimioterapia, você faz todas as estratégias, aquilo não está funcionando, você tem o alicerce do nutracêutico, que pode, inclusive, ser associado ao quimioterápico. Eu acho assim, a gente tem que utilizar o melhor dos mundos. Usar o melhor da quimioterapia, o melhor do tratamento convencional, com o melhor da parte nutracêutica de nutrição no câncer. E aí, associando isso, nós vamos ter os melhores resultados. Pessoal, tem bastante dúvidas aqui. Acho que o tempo, daqui a pouco, vai aparecer um time aí para você de que está acabando, viu? Não, beleza. O tempo da... Só para avisar aí. Aí, na hora que acabar, ou que você desligar, você aperta em compartilhar, para ficar salvo 24 horas, para o pessoal pudesse poder eu acessar aqui, depois. Mas eu não vou fazer agora, não. Vou acertar aqui certinho. Tá. Vamos continuar aí o tema, né, que está andando. Falar assim, associo também naltrexona para meus pacientes com doença autoimune e oncológicos. Você gosta? Aí aqui é uma... Sensacional. Eu uso naltrexona desde 2005, então faz muito tempo. Tá? Então é absolutamente sensacional. Eu tomo naltrexona. Tá? Então eu faço a utilização de naltrexona. É muito interessante. Você melhora, você tem melhor disposição. Tá? Só que para mim eu tenho um efeito colateral que eu tenho muitos sonhos. Eu sonho muito com naltrexona. Tem pessoas, por exemplo, que tomam e não dormem direito. Tem outros que apagam, tem um sono reparador. Então é a nutrigenética de cada um, tá? Envolvida nisso.
E a naltrexona, realmente, assim, para tumores, doenças autoimunes e disfunção cognitiva, é bem interessante para ser utilizado. O pessoal está pedindo aqui algumas coisas com relação, você comentou sobre o intestino, né? O que a gente poderia, de repente, utilizar, até pensando em adaptógenos, para melhorar, aí, de repente, fazer um ciclo com adaptógenos, depois A gente tem intercalando. sempre trabalhar o intestino. O intestino é peça-chave na medicina funcional. Temos sempre que trabalhar o intestino, não importa. E um dos problemas, quem que vai regular o intestino, na verdade, é o que o animal come. Não adianta você fazer transplante de fezes, não adianta você fazer N coisas, dar suplemento, se você não modificar a alimentação dele. Porque a alimentação é o substrato que vai fazer com que essa bactéria cresça. Então, a alimentação, ela faz uma alteração na microbiota absurda. Eu faço um desafio, se você come 5 quilinhos, um sorvete, tá? E come uma carne, faz essa combinação, você vai ver o que vai acontecer com o seu intestino. Porque vai ter uma proliferação ali absurda de alienígena. Aí você vai ter cólica, vai ter indisposição. Por quê? O substrato que você ingere, ele modifica completamente a microbiota muito rápido. Tá? Lógico que as substâncias, modulação da inflamação são importantes. E eu gosto também de utilizar probióticos, as bactérias, os biomumps, que hoje têm sido utilizados, porque eles fazem... Claro, mas são bons. São legais, são interessantes. Eu uso pequenas doses, uso dose mínima, mas funciona. Porque você está dando um cadáver para a bactéria para atuar no Toll-like receptor da célula, principalmente os macrófagos, para gerar uma resposta menos inflamatória. Então isso é fantástico e é rápido. Tá? O probiótico ele demora até 30 dias para você ter um efeito. E na parte da modulação, o parabiótico ele é bem rápido. Ele é mais rápido nesse aspecto. Na medicina humana, o pessoal não tem utilizado muito, mas na veterinária eu vejo com resultados bem interessantes mesmo. A gente entrou aqui no assunto do câncer, né? Perguntaram de metformina. Qual a sua opinião? Sem dúvida. É extremamente promissor, os estudos mostram isso, tá? Mas ela não é perfeita. Okay? Então ela falha em algumas questões. Ela vai estimular o MPK, tá? Que o MPK ele vai promover uma oxidação de gordura e vai fazer biogênese mitocondrial. Dependendo do tumor, isso pode ser ruim. Então, cada caso é um caso. Ou seja, não é para todo tipo de câncer que ela vai funcionar e vai ajudar. Mas é uma substância realmente promissora. Tá. Os nutracêuticos para resistência insulínica, eu sou suspeita, né? Eu gosto do glicoxil, PET, que é o que eu uso. Acabo usando mais ele, mas tem outros inúmeros aí. Se quiser comentar também, acho que dá um tempinho, viu? Acho que uns 2 minutinhos. Por enquanto ainda não apareceu nada aqui. Então, tem vários, obviamente, para você melhorar a parte de resistência insulínica, é isso? Pergunta? Tem vários, isso. Por exemplo, picolinato de cromo, o vanádio, o bitter melon. Eu gosto demais da berberina. Tá? Para mim, em termos de resistência insulínica, é absolutamente fantástica a berberina. Agora, você falou do glicoxil, do glicoxipet, né? Eu, particularmente, eu adoro utilizar ele já nos pacientes diabéticos, naquele caso que o animal já está tendo uma glicação. Aí você tem um efeito porque ele tem ação antiglicante e desglicante. Então, ele evita a glicação, também desglica, né? Então, e vai evitar uma hemoglobina glicada. Então, olha o patrimônio que você faz quando você utiliza uma substância dessa, especialmente com um animal que está começando com aquele desequilíbrio, ele vai iniciar uma diabetes ou ele já está diabético. Para todo paciente meu com diabetes, eu utilizo o glicoxipet, tá? Que é a carcinina, que ela tem uma biodisponibilidade bem melhor do que a carnosina, tá? Isso para esse efeito. E você vai ter uma ação ali para evitar e reduzir muito a glicação. A vitamina B1 também ajuda na glicação, porque ela ativa o piruvato de hidrogenase para rodar o Krebs, então ela tira a glicose, então ela ajuda a retirar a glicose, a utilizar a glicose como fonte de energia, assim como o próprio magnésio também faz esse papel. Perfeito. Você comentou da quercetina,
Berberina, né? Berberina e quercetina ano passado bombou, eu vi. Olha, a Tinha berberina, vários ela trabalhos é, na verdade, científicos, a as metformina. duas. Ela tem uma ação similar à metformina. E a berberina dá até medo de tanta coisa que ela faz. É uma coisa assim que assusta. Você fala, como uma substância ela pode fazer tantas coisas ao mesmo tempo. É um absurdo. Então ela vai estimular a NRF2, ela vai ter ação antioxidante, ela vai ter ação anti-inflamatória, ela tem ação anti-malária, ela tem ação anti-leishmaniose. A gente tem praticamente 10 trabalhos para leishmaniose com berberina. Tem ação antiprotozoária, é anti-arrítmica, ela não permite arritmias cardíacas, ela reduz arritmias cardíacas. Então é assim, dá medo da berberina. É assim, Luiz, depois que a gente assiste a sua aula, dá vontade de tomar tudo, né? Aí tem que ficar selecionando as coisas que a gente... Mas eu pretendo... Que a gente vai tomar e que a gente vai prescrever. Eu pretendo com essa parte dos nutracêuticos, né, esse ano, a gente conseguir direcionar o que é realmente necessário. Ok? Sim. Fazer, por exemplo, várias patologias. As prioridades, né? De acordo com as patologias. É isso que eu vou desenvolver. E aí vai ficar bem legal, porque você não vai precisar usar tanta coisa e vai usar no metabolismo. Você tem que entender o metabolismo. Se não entender o metabolismo, você não vai entender o nutracêutico, porque você vai usar um monte e você não sabe para que você está utilizando. Tá? Então é muito interessante. O pessoal perguntou. Metabolismo. Pode falar. O pessoal perguntou aqui que é para bióticos, né? É o Biomamps que ele estava falando, talvez tenha perdido aqui durante a conversa. Na verdade, lama biliar. Quem assistiu sua live ontem viu essa parte da lama biliar. É verdade, né? Que você comentou ontem. Taurina, né? Taurina. Não esquece da taurina para lama biliar. A N-acetilcisteína pode fazer o ursacol. Tratou a lama biliar, entra com a taurina. Vai acabar em 20 segundos, tá, gente? Eu queria agradecer ao Instituto IMA pelo convite. A gente não conseguiu fazer por lá. Tem uma pós maravilhosa aí de nutrologia, a Tainá que está coordenando agora. Ela tem esse foco aí de medicina funcional, tá? Então eu convido todos vocês a participarem, a pegar as informações. Muito obrigado.